E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje eu vou falar o porquê que eu abandonei o Match Odds e eu não penso, pelo menos por enquanto, em voltar para o Match Odds. Vou dar uma contextualizada dos meus métodos antigos, tendo em vista meus métodos atuais, enfim, vou fazer um balanço da minha carreira nesse momento. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Para você que já me acompanha há mais tempo, já está participando um pouquinho dessa mudança, já sabe mais ou menos como que eu tô abordando, esse vídeo vai fazer bastante sentido para você que tá tendo dificuldade no Match Odds, tá querendo mudar de mercado, ou tá trabalhando em outro mercado, tá querendo vir pro Match Odds, enfim. Vou dar uma contextualizada bem importante, bem relevante aqui com relação ao Match Odds e com relação ao mercado de gols, beleza? Então vamos direto ao vídeo, mas antes, roda a vinheta. Bom, jovens, então se você é novo aqui no canal, provavelmente você não sabe como que eu trabalhava antes. Então vou dar uma contextualizada como que eu abordava o Match Odds. Basicamente eu tinha 3 mercados principais no Match Odds se tratando de primeiro tempo. Era back é o favorito, back é o super favorito e lay em jogo parelho. Então, basicamente as minhas maiores exposições ali era back favorito, back super favorito e lay em jogo parelho. Ponto, sem mistério nenhum. Essas eram minhas estratégias no primeiro tempo. No segundo tempo, eu tinha outras estratégias que basicamente eu posso resumir em duas. Que era back no segundo tempo, onde eu trabalhava acima de odd 3, odd 4 ali para fazer um back ao jogo empatado. Ou o time que tá perdendo, por exemplo. O time que tá perdendo, eu quero fazer um back. Eu poderia também fazer isso. E lay o time que tá ganhando. Por exemplo, tem um resultado de 1 a 0 para outro time, eu vou pegar, entrar lay esse time que tá ganhando. Mas aí eram entradas de mais longa exposição no sentido de que eu não fechava a posição. Eu deixava correr até o final essa posição e aí eu ganhava algum lucro ali quando eu pegava uma remontada, enfim, quando o time fazia algum gol ali naquela situação. Então esses eram basicamente meus métodos de Match Odds. A minha exposição no Match Odds, jovens, nunca foi aquela exposição muito longa. Eu nunca ficava 10 minutos no mercado, 5 minutos era algo muito raro. Eu sempre fui um trader que comprei exposições curtas. Então eu entrava no mercado, ficava ali 2, 3, 5 minutos, fechava minha posição. Se me desse padrão novamente, eu voltava a entrar. Obviamente que se o jogo me desse leitura de jogo clara para eu manter a minha posição aberta, eu mantinha assim, sem nenhum tipo de problema. Mas a gente sabe que sempre foi raro a gente encontrar um padrão durante 10, 15 minutos. Então eu nunca ficava tanto tempo assim exposto. A minha observação de mercado não era tão grande assim. Eu só observava ali se a odd estava corrigindo, se não estava corrigindo, enfim. Observava se o mercado estava concordando com a minha leitura ou não. Porque raríssimas vezes, quando eu entrava no mercado, o mercado ia contra a minha posição. Isso aí eu tô falando antes da paralisação do futebol. Pós a paralisação do futebol, ele voltou e aí as coisas mudaram bastante. Meu método de back favorito, back super favorito, ele sofreu muito durante essa volta do futebol. Por quê? Eu tenho algumas suposições na minha cabeça, mas não é a ideia eu falar disso aqui pra vocês. Eu tenho um vídeo específico falando sobre isso. Depois dá uma olhadinha no meu canal que você vai ver. É um vídeo falando sobre os meus métodos, que eu tinha mudado meus métodos, né? Mudado um pouco a minha abordagem. Enfim, então não vou entrar muito em detalhe aqui, mas basicamente eu percebi uma nítida mudança no meu head médio. Eu não tava tomando mais gols, mas eu tava tomando mais oscilações de mercado. Então eu percebi que tinha algo errado que eu precisava melhorar, precisava evoluir de alguma forma para que eu me mantesse consistente. Dito isso, eu percebi uma queda bem drástica, não drástica, mas assim, uma queda no meu desempenho. Eu não estava conseguindo manter o mesmo desempenho que eu tinha antes no back favorito e no back super favorito. O lay, a pior equipe em campo, estava tranquilo ali, lay em jogo parelho, estava tranquilo, estava até que mantendo as mesmas médias, mas ainda assim eu percebi que o mercado estava muito mais lateralizado em algumas situações que ele precisava corrigir, outras situações que eu achava que ele ia corrigir bastante, ele não corrigia quase nada, corrigia muito pouco. Então ainda assim eu percebi algumas mudanças, mas nada muito significativo para eu estar trabalhando a favor do tempo, então foi bem tranquilo. Feita essa contextualização, o que eu fiz? Eu precisei começar a olhar para outras oportunidades, porque eu já vivo do mercado desde setembro de 2019, então é bastante tempo já que eu vivo do mercado. E aí ali, depois que voltou o futebol, foi em maio, salvo engano, voltou o futebol, eu fui percebendo que meus métodos não estavam funcionando da mesma maneira que funcionavam antes. E aí, é claro que eu tendo esse cenário, obviamente que eu precisava tomar algum partido disso, tomar alguma decisão, porque eu preciso me manter consistente. A consistência é algo momentâneo. Se você para de evoluir, para de continuar buscando conhecimento, você pode perder essa consistência. Então eu vi o meu método meio que começando a ir para um caminho que eu não achei muito interessante.
O que eu fiz a partir daí? 2 mercados principais que eu comecei a gravar a minha tela e observar esses outros mercados também. Gravar minha tela é padrão, sempre gravei, mas eu comecei a deixar 2 mercados abertos aqui durante a minha gravação. Tava trabalhando Match Odds normal, mas eu deixei 2 mercados full time ali aberto. Um deles era o mercado da goleada, que eu tava observando algumas coisas ali, que eu falei, talvez faça sentido eu trabalhar a goleada. E o outro mercado era o mercado de over. Só que na época eu ainda usava 2 escadas, então eu ficava com o mercado do over e do under juntos. E o mercado da querida goleada. Feito isso, expliquei? Então beleza. Isso eu comecei a fazer logo maio, foi junho ali mais ou menos, foi quando eu comecei já a ver que não estava tão da forma que estava antigamente o mercado e comecei a estudar outras oportunidades. Comecei a gravar minha tela ali em julho, julho mais ou menos, gravar minha tela desses outros mercados e comecei a observar. Eu observei goleada ali, acho que até algumas coisas fizeram sentido, mas ainda assim era uma entrada de longa exposição, coisa que eu nunca gostei muito, nunca foi muito meu forte, porque, cara, quase um pan trading, né, que é uma expressão que existia bem forte antigamente, hoje em dia poucas pessoas falam, mas é basicamente aquela entrada que você faz mais no estilo Panther, só que você, ao invés de fazer numa casa de aposta, você faz na Betfair, né? Então não fez muito meu tipo, esse tipo de entrada, tanto que eu até tentei iniciar um desafio nesse sentido, mas parei logo no começo, mal cliquei nisso, porque de fato eu não gostei. Não se adequou ao meu perfil, ficar exposto ali 20, às vezes 30, 40 minutos para pegar um gol, às vezes nem consegui freebetar, enfim, não gostei, não foi um método que serviu para mim. E aí eu fui para o mercado de over. Inicialmente, o meu objetivo era, beleza, já que o mercado está muito agressivo no Match Odds, essa era a minha tese, né? Já que o mercado está muito agressivo no Match Odds, eu vou tentar encontrar a oportunidade de eu pegar esse gol, só que ao invés de eu estar no Match Odds, eu estar no mercado de gols. Esse era o meu objetivo, pegar esse gol, ao invés de ser no Match Odds, no mercado de gols. Mas, jovens, eu fui observando o mercado, e aí eu via algumas oscilações. Eu falava, não, isso aqui não. Aí eu observava de novo outra oscilação, falava, nossa, não faz sentido. Eu tava percebendo que para eu ficar exposto no mercado, eu tomaria uma quantidade de hedge, se não superior ao que eu tomava no Match Odds, mas muito próximo. E aí eu falei, putz, não faz tanto sentido assim. Em contrapartida, já ligou um alerta para mim aqui, porque eu tava observando o over e do lado tinha o under, né? E quando o over movimenta, obviamente que o under também movimenta, porque é um mercado binário. E eu comecei a observar algumas coisas no under que foram fazendo sentido para mim. Mas eu, muito preconceituoso com esse mercado, falei, não, eu tô maluco. Aí eu observava um ataque, descia 15, 20 ticks. Eu falava, não, eu tô ficando maluco. Aí eu observava, por exemplo, no segundo tempo ali, a odd saía de 2 a 1,80 em 1 minuto e meio. Eu falava, não, Renan, isso aqui não funciona. Under não é pra mim, não tem emocional pra isso, eu perco a stake inteira, não. E aí eu fui observando, fui estudando, E, jovens, simplesmente eu não tive como fechar meus olhos para isso que eu estava percebendo. E aí, eu fui começando a estudar o mercado do under, tentando tirar vários preconceitos que eu tinha sobre esse mercado. Eu fui observando algumas movimentações ali, coisas que, por exemplo, eu conseguia de lucro num back super favorito, eu conseguiria no under em 2 minutos, às vezes, exposto no mercado. Então, eu comecei a ver, falei, cara, será que faz sentido de fato eu ficar exposto ali 5 minutos, 10 minutos, às vezes, num back super favorito, para pegar um gol, sendo que aqui no under, em 2, 3 lances, eu ficando exposto no mercado, a favor do tempo, eu vou ter o mesmo lucro que eu teria ali. Aí eu falei, pô, talvez não faça tanto sentido assim. Mas, o preconceito já pingava aqui, né? Falei assim, mas beleza, mas no back super favorito, eu praticamente posso trabalhar com uma stake infinita. Se eu estiver trabalhando nos jogos das grandes ligas, a minha stake é infinita. Mas no under, não. Eu vou ter um limite de stake. Pelo que eu estava observando nos mercados que eu trabalhava, né? Bundesliga 1, Bundesliga 2, La Liga muito pouco, então quase nada que eu observei no under naquela época. E a Série A, né? Que eram os mercados que eu majoritariamente trabalhava no Match Odds. E eu falei, mas lá eu não vou conseguir trabalhar com essa stake. Talvez uma stake de 500, 1k, eu acho que em alguns jogos eu consigo trabalhar. Mas, cara, se eu colocar 3k, 4k no under, já não vai funcionar tanto assim. Mesmo nos jogos grandes. Então, eu falei, tem esse contra aqui, o preconceito já piscando aqui, né? Tem esse contra, não dá pra você colocar muito dinheiro. Mas eu pensei, eu falei, bom, beleza. Mas aqui eu tô ficando exposto, sei lá, 1, 2 minutos pra ganhar 10, 12%. Às vezes eu vou ficar exposto, por exemplo, segundos no mercado, vou ganhar 2, 3%. Se eu fizer isso ao longo do jogo todo, cara, se eu pegar 2% por entrada, mais ou menos, eu fiz 10 entradas, cara, já são 20%.
será que eu consigo fazer isso em todos os jogos? E aí eu fui pegando várias gravações antigas, gravações atuais, fui observando o mercado em live. Aí eu falei, opa, aqui tem algo diferente. E eu comecei a projetar algumas coisas já no futuro, né? Porque eu tinha preconceito com o mercado. Comecei a projetar. Bom, será que se eu fizesse entrada em todos os jogos, por exemplo, eu encontrar 10 oportunidades para fazer 2%, que é algo tranquilo. No final do mês, quanto que eu teria? E eu fiz o cálculo, projetei, falei, cara, eu vou ter uma rentabilidade superior ao que eu tenho no Match Odds, trabalhando no Under, com uma stake de 30% que eu utilizo no Match Odds, que, na minha cabeça, é bem plausível de você usar essa stake, mesmo na Bundesliga 2, Bundesliga 1, então, super tranquilo, Série A também, super tranquilo, até mesmo Brasileirão, super tranquilo. Aí eu comecei a refletir, falei, cara, será? E aí eu comecei a me questionar algumas coisas sobre mercado, porque eu, infelizmente, fui educado aqui no Brasil, né? Minhas principais referências estão aqui no Brasil. Então, eu nunca observei muito o mercado porque nunca foi passado isso como sendo algo extremamente importante. Como se fosse, quem conhece de mercado, cara, nossa, é o santo grau, e não é por aí, o importante é a leitura de jogo e tudo mais. Então eu venho dessa cultura. Então eu tenho bastante, tinha, né, no caso, falar no passado já porque eu não tenho mais. Eu tinha bastante preconceito com o Under. Mas eu fui estudando o mercado, eu fui observando e eu fui vendo, fazendo algumas projeções no futuro e tudo mais, mesmo sem nunca ter clicado, que era muito possível de eu conseguir trabalhar o Under, mesmo com muito menos dinheiro e ter lucros muito maiores. E aí a minha cabeça, pum, explodiu. E aí eu fui observando cada vez mais o mercado, eu estava trabalhando no Match Odds ainda, observando o mercado do Under, e eu estava estudando o mercado dos cavalos também, que era algo que eu fazia só mercado, né? Me ajudou muito a entender mercado, aquele curso que eu fiz do Nico, do Clube da Aposta, de cavalos pré-live. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, eu fui, putz, faz sentido. Em novembro comecei a clicar no Under. Ainda algo bem embrionário, né? Usando muito pouco dinheiro mesmo, só que meus resultados ali foram não bons, assim, não vou falar que foram resultados estratosféricos, mas, cara, foram resultados satisfatórios, sabe? Nem bom nem ruim, resultado satisfatório. E aí eu tive que parar. Falei, não, ó, as minhas suposições, pela pouca amostragem que eu tô tendo aqui, estão fazendo sentido, então, de fato, eu acho que é a hora de eu abandonar o Match Odds. Mas o ponto principal que me fez abandonar o Match Odds foi, principalmente, jovens, a quantidade de dinheiro que eu consigo fazer no Under, trabalhando com muito menos dinheiro. Basicamente, jovens, não vou mentir pra você, foi uma decisão quase que 100% respaldada no lado financeiro. Inicialmente foi no lado financeiro, porque eu falei assim, bom, beleza, no Match Odds eu consigo ter uma stake muito grande, beleza, só que no Under eu consigo fazer muito mais stakes do que eu conseguia fazer no Match Odds. Em cima de todas essas minhas suposições, eu senti uma necessidade extrema de validar isso, focar só nisso. E a partir de fevereiro, eu tomei essa decisão de focar só no Under. E o principal motivo, jovens, não vou mentir, foi financeiro. Por quê? No Match Odds, eu ganhava ali na média 3, 4 stakes por mês. Ano passado, por exemplo, que foi meu melhor ano disparado na vida, eu ganhei 4 stakes e meia na média por mês, tá? Trabalhando quase 10 metros, né? E aí, eu vi que fazia muito sentido sim eu abandonar o Match Odds e fazer essa validação focada só no Under Limit, porque no Under Limit, pelo que eu estava percebendo, pelo que eu já tinha clicado em novembro, dezembro e janeiro, eu conseguiria ter um lucro muito maior, percentualmente falando, inicialmente, é lógico, né, do que eu tinha no Match Odds. Durante muito tempo, para mim, o que fazia sentido era, basicamente, eu vou pegar, por exemplo, no Vovô, que é um método excelente, eu adoro o método do Vovô, eu vou trabalhar com uma stake de, sei lá, $50 mil ali, e aquele 1%, aquele 0,5%, aquele 2% já vai me pagar muito. Vai me pagar muito sim, porque eu estou usando muito dinheiro. Tá entendendo? Questão de risco e retorno. E o ponto muito legal também, que agora que eu estou trabalhando no mercado, que eu posso falar para vocês, eu posso elencar vários pontos positivos que o Under tem, tendo em comparação ao Match Odds. Eu acho de verdade, jovens, que existe um mundo em que no futuro eu faça algumas abordagens no Match Odds, mas não é algo que eu estou focado agora, é algo para daqui a 6 meses, 1 ano, para eu começar a pensar nisso, porque eu quero me tornar de fato especialista no Under Limit. Se você me acompanha lá no meu canal do Telegram, você já sabe que eu estou tendo bons resultados, eu estou postando lá praticamente diariamente meu resultado, então você sabe que eu estou ganhando dinheiro, não tem muito mistério, se você me acompanha, você sabe disso. Então eu já estou tendo um bom desempenho, mas eu quero focar nisso, focar em leitura de mercado, atrelada à leitura de lance, atrelada à leitura de jogo,
para que eu fique muito, mas muito profissional dentro do mercado do Under Limit. Para aí depois eu evoluir um pouco as minhas análises para trabalhar com stakes mais pesadas no Match Odds, fazendo algumas abordagens muito semelhantes ao que eu faço no Under Limit. Mas isso, jovens, é coisa para o futuro. Não é nada para já, porque eu sei que não é o momento de eu fazer isso agora. Eu tenho que focar no Under para eu ficar de fato muito profissional e ter uma rentabilidade muito grande aqui. Se você me acompanha, você sabe que em fevereiro eu fiz cerca de 5, 6 stakes de lucro no Under Limit, só trabalhando no Under Limit, o que já é um número superior ao que eu consegui no ano passado de média, que foi 4 stakes e meia. Beleza, foi ali 5, 6 stakes de lucro. Fui para março. Março eu fiz ali 12 stakes de lucro. Agora em abril eu tô gravando esse vídeo, eu tô com mais de 25 stakes de lucro. Então, eu tô ganhando muito mais dinheiro percentualmente do que eu ganhava no Match Odds, com um risco muito menor. Então, pra mim, tá fazendo muito mais sentido eu trabalhar no Under Limit do que eu trabalhar no Match Odds. Então, é pouquíssimo provável que eu vá voltar no curto prazo a clicar no Match Odds. E aí você deve estar se perguntando, né? Pô, Renan, mas como que você consegue fazer 25 stakes em um mês? Como que isso é possível? Não entendo, não faz sentido. O ponto principal para mim, jovens, é a quantidade de oportunidades que você tem no Under Limit versus a quantidade de oportunidades que você tem trabalhando back favorito, por exemplo. É um número muito maior mesmo. Se vocês observarem a quantidade de mercados que eu fiz nesse mês de abril, eu tô com mais de 280 mercados nesse dia que eu tô gravando o vídeo. Ou seja, 280 mercados no back favorito, por exemplo. Quantos anos você vai demorar para você conseguir fazer 280 backs ao favorito? Talvez, não, um ano você consegue fazer 280. Talvez sim, eu não tenho esse número aqui de cabeça agora, eu precisaria puxar na minha planilha, mas não é essa a ideia. Mas em um mês eu fiz 280 mercados. Mas, em cada mercado, eu não encontro uma oportunidade. Eu encontro 10, às vezes 5, às vezes 20. Tudo vai depender, né? Obviamente. Mas eu encontro muitas oportunidades dentro de cada mercado que eu trabalho. Então esses 280 você pode multiplicar por 5, por 10, 20 vezes mais o número de oportunidades que eu tenho. Com isso, o que acontece? O meu longo prazo acaba ficando encurtado. E acaba que no Under Limit, por exemplo, se você tiver muitos jogos no dia, dificilmente você vai terminar um dia em red, por exemplo. Por quê, jovens? Por quê? Atenção, isso é muito estranho que eu tô falando, mas isso pode acontecer. Nesse mês de abril, por exemplo, eu terminei 2 dias em red. Inclusive hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu tomei 3 gols contra a posição e tô terminando com 2 stakes de red. E ontem eu tomei 3 gols contra a minha posição e ainda assim eu terminei positivo. Então, quando você tem muito jogo, basicamente o seu longo prazo fica muito achatado ali. E acaba que o seu longo prazo aqui no Under Limit, por exemplo, se você trabalhar, por exemplo, 20, 40 mercados, acaba sendo um dia, 2 dias. Tá entendendo a lógica? Porque você consegue volumar muito. E você volumando, você vai estar dentro de muitas oportunidades. Você estando dentro de muitas oportunidades, quando você tomar um gol, quando você pegar uma variância negativa, beleza, você vai ter um monte de oportunidade a mais para você explorar o mercado e continuar trabalhando e ganhar, recuperar, entre várias aspas, né, esse head. Então, o número de oportunidades aqui é muito superior ao que a gente encontra no Match Odds em linhas gerais. Atenção, de novo, quando eu tô falando Match Odds, são os meus métodos, a forma com que eu abordava o Match Odds. Se você é um trader de Match Odds que aborda mercado, cara, pra você nada mudou pós-paralisação do futebol, beleza, porque você dá muito mais atenção ao mercado do que propriamente a leitura de jogo, né? Então você trabalha muito mais mercado. Então isso aqui nem se enquadra para você, trader, que trabalha Match Odds. Mas a nossa comunidade, 99% trabalha mais respaldado na leitura de jogo, então paciência, né? A maioria vai ter um resultado muito próximo ao que eu tinha, porque é de fato que a gente consegue desempenhar, beleza? Tendo isso em mente, o que acontece, jovens? Cara, você vai ter muito mais oportunidade, o seu longo prazo aqui ele fica muito mais achatado. Se você me perguntasse, por exemplo, jovem, Renan, hoje, se você estivesse começando, qual método que você escolheria para você trabalhar? Under Limit. Por quê, jovens? Eu chegava da faculdade, por exemplo, teve uma época que eu trabalhava, fazia faculdade e ainda fazia trading. Eu chegava da faculdade no final do segundo tempo, por exemplo, da Libertadores, faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo. Eu não tinha nada para fazer, porque praticamente eu não tinha método para isso. O jogo estava 3-0, por exemplo. O que eu ia fazer no Match Odds? Praticamente nada. Então, jovens, se encaixaria muito melhor na minha rotina eu trabalhar o Under Limit, porque eu consigo otimizar meu tempo. Eu cheguei aqui, falta 15 minutos para o jogo acabar, eu poderia encontrar oportunidades para trabalhar. Então, se você é iniciante,
e você não tem tanto tempo para você trabalhar e você precisa volumar muito, o Under Limit é um mercado muito recomendado para você. Por quê? Porque dessa forma você vai conseguir volumar muito no tempo que você tem. Você consegue se organizar muito melhor. Você consegue, por exemplo, fazer o primeiro tempo de um jogo, depois sair, fazer o que você tem que fazer, voltar e aí trabalhar mais o segundo tempo de outro jogo. Então, o Under Limit ele te permite uma flexibilidade de horário ainda maior, tendo em comparação o que eu fazia, por exemplo, nos meus métodos antigos, nos meus métodos convencionais, naqueles métodos que todos vocês conhecem, que são amplamente divulgados aí na nossa comunidade. Então, o Under Limit é um método que eu acho que se encaixa muito bem para o cara que é iniciante, para o cara que não tem tempo para trabalhar e quer volumar. Por quê? No Under Limit, sabe aquela sensação de você querer clicar toda hora? E aqui, você não vai ter muito essa sensação, porque, de fato, você não vai estar clicando muito. Você vai estar encontrando muitas oportunidades de valor e você vai conseguir volumar mais. E você conseguindo volumar, tem uma tendência maior de você conseguir validar o seu método em menos tempo. Eu estou recebendo relatos de jovens que estão aqui, por exemplo, há um mês, que já estão com 100 mercados trabalhados, 150 mercados trabalhados. Imagina no back favorito você ter 150 mercados trabalhados em um mês. É algo impensável. Eu diria que é quase impossível. Então, você consegue validar esse seu método de maneira muito mais rápida. Então, não que isso seja importante, mas eu acho que é um método que se encaixa melhor na rotina do cara que não é 100% dedicado ao trading, tá entendendo? Então, se hoje eu estivesse começando no trading, sem dúvida nenhuma, o mercado que eu escolheria é o Under Limit pela quantidade de oportunidades e porque naquela época que eu comecei, se encaixaria muito melhor na minha rotina. Quando eu chegasse da faculdade, por exemplo, eu pegasse um segundo tempo aqui, eu poderia trabalhar. Se eu, por exemplo, terminasse uma prova, chegasse aqui no final do primeiro tempo, eu ainda conseguiria trabalhar o primeiro tempo e o segundo tempo. Tá entendendo como se adequa muito melhor na sua realidade? Se adequa muito melhor no seu tempo, no período que você tem para trabalhar? Então, essa era a ideia do vídeo de hoje. Espero ter ajudado de alguma maneira a explicar o porquê que eu abandonei o Match Odds. De maneira bem simples e resumida, não tem mistério, jovens. Eu abandonei o Match Odds porque no Under eu tô vendo um futuro muito mais promissor do que eu via no Match Odds. Ou seja, meu risco-retorno no Under é muito melhor do que o meu risco-retorno trabalhando o Match Odds. Por quê? Porque basicamente no Under eu consigo trabalhar com muito menos dinheiro e ganhar muito mais dinheiro do que eu conseguiria. Atualmente, dentro dos meus números, dentro das minhas projeções, jovens, eu vou conseguir ganhar o mesmo dinheiro que eu ganhava na média em um mês, utilizando 10% da stake que eu utilizava no Match Odds. Isso para mim me interessa muito mais, tá entendendo? Me interessa muito mais eu ganhar, por exemplo, $3.000 por mês, utilizando uma stake de $100, do que eu utilizar uma stake de $1.500 e terminar o mês com $3.000 positivo. Tá entendendo? Então eu troco muito menos dinheiro com o mercado, eu potencializo muito mais meus ganhos, eu otimizo muito mais o meu tempo aqui dentro, e quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu volumar, tem uma tendência muito grande de eu ganhar mais dinheiro, pelo simples e único fato de eu estar volumando muito. Fazer 280 mercados em um mês, para mim, no Match Odds, era algo simplesmente impensável. Era muito difícil que eu fizesse 280 mercados, englobando todos os meus métodos. Agora, só trabalhando no Under Limit, eu já tenho 280 mercados em um mês, muitas oportunidades. Cada mercado ali eu encontro 10, 15, 20 oportunidades de entrada, de saída. Enfim, as oportunidades dentro do Under Limit são gigantescas, então eu acho que para mim tá fazendo muito mais sentido eu estar focado no Under Limit. Aqui eu acho que eu vou conseguir crescer financeiramente, profissionalmente, muito mais do que eu conseguiria no Match Odds. Não tô falando que o Match Odds é ruim, em hipótese alguma. O Match Odds foi o que me fez abandonar meu cargo CLT e hoje viver do trading. Mas atualmente, o melhor mercado para mim, o que está se encaixando melhor para o meu bolso e para minha projeção de carreira é eu trabalhar no Under Limit. Se você concorda, se você discorda, jovem, sinceramente, para mim não vai fazer muita diferença. O meu objetivo com esse vídeo é ajudar a nossa comunidade a entender que existe um mundo em que você ganha muito dinheiro sem trabalhar nos métodos que são convencionais. Você trabalhando no Under Limit, você trabalhando back goleada, back favorito, over à frente, over limite. Jovens, você pode ganhar dinheiro aqui com qualquer coisa. Só que, elencando todos esses pontos que eu falei para vocês, elencando tudo que eu aprendi, como eu aprendi, eu me sinto na obrigação de vir aqui na nossa comunidade, fazendo esse vídeo aqui, de forma totalmente gratuita, para mostrar para vocês que existe sim um mundo em que você consegue ganhar 20 stakes em um mês. Esse mês de abril, eu tô com mais de 25 stakes de lucro.
Mês passado eu terminei com 12. Mês que vem, talvez eu vá fazer 20, 15, não sei. Mas existe um mundo, jovens, em que você trabalha mercado e você consegue ganhar 20 stakes, 15 stakes, 30 stakes. Existe esse mundo. Por favor, entendo que o que eu tô falando aqui não é falando mal do Match Odds. Todo o meu carinho e apego pelo Match Odds, porque eu amo esse mercado, foi o mercado que de fato me fez ganhar dinheiro aqui. E através dele eu consegui me sustentar durante 1 ano e meio, vivendo exclusivamente de trading esportivo. Mas, atualmente, eu preciso falar para vocês como que eu tô trabalhando, como que eu tô me dedicando, como que eu tô estudando, enfim, para vocês perceberem que existe um mundo além do que é divulgado nas grandes mídias aí de trading esportivo. Existe um mundo em que você consegue trabalhar Match Odds, lendo o mercado, existe. Existe um mundo que você consegue trabalhar under e over pela leitura de jogo, existe. Mas, da forma com que eu tô trabalhando atualmente, tá se encaixando muito bem o meu perfil. Eu tô tendo um resultado financeiro gigantesco, trabalhando com stakes mesmo muito pequenas. Ganhar 20 stakes em um mês, pra mim, há 6 meses atrás, se você me falasse isso, se você me falasse, Renan, fiz 25 stakes de lucro, eu provavelmente falaria besteira pra você, falaria que você tá fazendo algo errado, porque eu não sabia que existia um mundo em que você conseguia ganhar 20 stakes em um mês. Mas agora, o conhecimento é uma dádiva, e eu estudei, e eu me dediquei muito, e tô com um desempenho de 25 stakes esse mês. Mês passado foram 12 stakes. Ah, Renan, mas são só 2 meses. Beleza, mas são 2 meses com mais de 500 mercados trabalhados. É um volume muito grande. Mês que vem vamos ver como vai ser. Provavelmente vai ser um resultado bom também, porque eu sei que eu vou continuar me dedicando, vou continuar estudando e vou continuar clicando muito no mercado, trabalhando muito mais a leitura de mercado do que a leitura de jogo, aquela leitura de jogo avançada, refinada. Não, é leitura de lance e leitura de mercado. Isso daí que está fazendo sentido para mim e eu quero contribuir com vocês para que vocês entendam que existe um mundo além dos métodos convencionais que são amplamente divulgados na nossa comunidade. Chique show, jovens? Espero ter ajudado com esse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like maroto. Se você não gostou, deixa o dislike e coloca aqui embaixo. Renan, você está falando mentira, não é possível de fazer 25 stakes. E aí eu já vou te convidar automaticamente para ir no meu canal do Telegram, porque lá eu estou mostrando 100% tudo que eu faço dentro do mercado. E lá está comprovado que eu consegui esse resultado. Então, contra fatos não há muitos argumentos. Chique show, jovens? Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.